No vídeo de hoje, vamos analisar o FG Agro, um fiagro negociado com o código FGAA11. Trata-se de um fiagro com um valor de cota bastante baixo, na casa dos R$ 10, e isso de fato acaba atraindo muito mais investidores. Vamos olhar os seus principais números, analisar o seu portfólio e comparar com outros fiagros da bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Ele apresenta essa lista de papéis aqui no seu fundo, chama atenção a posição de 10% do portfólio em um único instrumento, seguido por outros dois que estão na casa de 9%. Portanto, por ser um fundo de patrimônio menor, né, ele apresenta um certo grau de concentração nos ativos. Trazendo agora os principais devedores, né, os seus ativos, começando aí com a Alcoeste Bioenergia. Trata-se de uma usina que fica em Fernandópolis, no interior de São Paulo. Seguindo tem a usina Batatais, na cidade de Batatais e Patrocínio Paulista, também interior de São Paulo. Usina Lins, também nessa cidade do interior de São Paulo. A Ubifol trata-se de uma multinacional que produz fertilizantes, então na cidade de Uberaba, Minas Gerais. A usina WD, que ela fica localizada no estado de Minas Gerais também. A Jales Machado, né, que é fundada em 1980, é uma empresa listada na B3 também, né, com o código JALL3, né, então uma empresa de maior porte. Café Brasil é uma empresa de fertilizantes. A UISA, né, a usina Itamaraty, ela fica no Mato Grosso. Temos outros ativos dando sequência, né, a usina Sonora, que fica em Mato Grosso do Sul. A usina Santa Fé, em Nova Europa, interior de São Paulo. A Valoriza, que é um grupo que possui 36 anos de história na área de revenda de insumos agrícolas. O Ponto Rural, que também trabalha no mercado de insumos agrícolas. A Prime Agro, que é a empresa de fertilizantes. E a Pisani, né, que é uma empresa com grande portfólio de produtos e localizada aí no Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Portanto, aí um maior nível aí de diversificação geográfica. Essas são as principais posições do fundo, onde ele tem os diversos instrumentos, né, os CRAs alocados. Analisando agora a versão consolidada do portfólio, a gente tem 49% numa estratégia que ele chama de carrego e 43% com giro, né? A faixa de rating a gente tem ali nos principais rates 36%, nos rates mais altos, né? Até uma parcela aí de AAA. Em termos de ativos, a gente tem 19% no WD, 12% no Alcoeste, 10% na Sonora e 10% na Ubifol. Portanto, a gente vê aí que praticamente 50% do portfólio está localizado em 4 ativos. É o nível de concentração mais alto, né, uma vez também que o patrimônio do fundo não é tão elevado. E a faixa de spread, a grande parte do portfólio é indexado ao CDI, né? E aí a gente tem uma distribuição também em relação ao seu spread em cima do CDI. E vamos trazer agora as informações financeiras do fundo. Ele teve uma receita na casa de 3,7 milhões no mês de julho, né? Tirando as suas despesas, ele fica perto de 3,3 milhões.
mas ainda assim ele distribuiu um resultado um pouco mais alto do que o seu resultado, né? Então ele fez uma distribuição alta nesse mês, né? Usando aí o que ele já tinha acumulado de capital anteriormente. Se a gente analisar a rentabilidade do fundo, a gente observa que ele tem pago aí nessa faixa aí de 13, 14, 15 centavos por cota, o que tem dado uma rentabilidade mensal acima de 1%, que é um resultado bastante interessante, ou seja, é um fundo que paga bem, né? Baseado aí no seu histórico, que é um histórico relativamente curto, já que esse fundo não chega a 2 anos de existência, né? Em termos de liquidez, ele apresentou aí um patamar mais alto de liquidez no final do ano passado, depois caiu um pouco e tem sido negociado aí na casa aí de 1,4 milhões. A gente percebe um aumento de interesse dos cotistas também, o que é um dado positivo para o fundo, né? Ele saiu aí de 2 mil, chegando a 36 mil cotistas. Agora vamos comparar o FGA11 com outros fundos da bolsa. Comparando o seu dividend yield, ele é dos patamares mais altos, né? Perde, por exemplo, para o Vigia 11 e para o CPTR, mas é um nível de dividend yield bastante elevado. Sua relação preço-valor patrimonial está acima, né, 3% acima do seu valor patrimonial, sendo que a gente tem dois fundos aqui semelhantes que apresentam um valor patrimonial, um preço um pouco abaixo do valor patrimonial. Em termos de liquidez, ele é a liquidez mais baixa do grupo, mas podemos dizer que é um número adequado ainda, né? 1,6 milhões de liquidez diária é um número razoável. Seu número de cotistas aumentou bastante, né? Está em linha ali, mas ainda um pouco longe dos principais fundos desse grupo aqui. Percentual em caixa, 2,7%, é o mais baixo do conjunto também. Patrimônio de 300 milhões, esse talvez seja o principal ponto, né? É um fundo de patrimônio mais baixo, isso leva a um maior nível de concentração. E sua taxa de administração, a gente tem outros fundos com taxas semelhantes, mas é um patamar um pouco mais alto de taxa de administração. E quem investiu há um ano atrás nesse fundo, ele teve uma perda de 2% na sua valorização da cota, mas recebeu 16% de dividendos, tendo um resultado aí na casa de 13,7%, bem acima da inflação no período, que é um bom resultado para o investidor. E analisando a evolução da cota, a gente percebe essa queda de valor da cota do FGA11, né? Ele chegou no máximo ali em abril de 22 e depois foi caindo e agora aparenta ter uma leve recuperação de valor, né? O seu valor de cota patrimonial está em 9,58, né? Um pouquinho abaixo aí dos 9,90, que é a cota de negociação dele nesse momento. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investir no FGAA11. Do lado positivo, é um fundo que apresenta alta rentabilidade, está com bom nível de liquidez nesse momento. E a sua cota de R$10 aproximadamente, né, leva a esse bom nível de liquidez. Portanto, fazendo paralelo é igual o MXRF11 do lado dos fundos imobiliários que tem alta liquidez principalmente por causa do seu valor de cota ser nessa ordem aí de R$10. A indexação ao CDI pode ser algo interessante nesse momento, apesar da gente estar num movimento de queda do CDI, mas olhando para fora a gente observa que os Estados Unidos está mantendo aí um patamar de juros mais elevado, ou seja, né, a gente não tem tanta margem assim de queda da taxa de juros brasileira, então isso daí deve pressionar e o valor de final aí da taxa de juros acredito que não seja tão baixo assim quanto se deseja, né? A desvalorização de cota no ano passado também pode abrir uma janela de oportunidade para aquele que pretende investir já no fundo, já está acompanhando o fundo há algum tempo ali e acaba sendo interessante para o investidor, né? O lado negativo, ele tem uma concentração de 4 devedores que representam 50% da sua carteira.
o valor ligeiramente acima do seu valor patrimonial, é um fundo de menor porte em comparação a outros fundos semelhantes e é um fundo relativamente recente que tem menos tempo de histórico, portanto a gente não tem um longo histórico ali para acompanhar a evolução desse fundo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.